que é ser um filósofo e por que a filosofia ela é uma coisa importante ou deveria ser importante para todas as pessoas? Olha, começando pelo fim, a filosofia tem uns 2.500 anos, né? De mercado. Então, atravessou várias culturas, várias línguas, pessoas diferentes, épocas diferentes. Portanto, tem demonstrado enorme resiliência, como se fala hoje em dia. Sim. Conversado com uma série de problemas, e ela é, na realidade, a matriz da ciência, né? Aquilo que depois se constituiu na ciência começou a ser discutida por Platão, Aristóteles, esses caras. Então, a filosofia se faz relevante principalmente porque ela faz perguntas que muitas vezes as pessoas não fazem no seu senso comum do dia a dia, porque não conseguiram organizar o pensamento para tal. O filósofo é um sujeito que é treinado profissionalmente para pensar. A gente trabalha com conceito o tempo todo. Treinado? Treinado no curso. É isso que é a formação. Mas como assim treinado? Você vai lendo filósofos e você vai discutindo com os textos e você vai respondendo problemas que eles apresentam, discordando, defendendo. Treinado porque você tem que fazer seminário, sei lá, discutindo com Kant. Entendeu? Assim, tem que fazer seminário discutindo com Platão. Então, é só uns puta cara gigante. Sim. E você vai... é como se fosse uma espécie de, sei lá, musculação do cérebro, sei lá como falar isso. E então a filosofia se faz relevante porque, inclusive, ela coloca perguntas que são perguntas produtivas, né? Que afetam as pessoas, seja existencialmente, espiritualmente, politicamente, afetivamente, socialmente. E com isso ela foi criando campos de estudo, desde a ciência, ciências humanas, ciência política, psicologia, tudo nasceu a partir da filosofia. E essas ciências acabaram se constituindo como métodos, como um objeto específico, né? Política, ciência política, sociologia, sociedade, psicologia, vida psíquica ou comportamento, enquanto que a filosofia ela permanece completamente livre, porque ela não tem que dar resultado nenhum. A única coisa que ela tem que fazer é perguntas incômodas, entendeu? Esse é o compromisso da filosofia. Ou pelo menos a premissa. A premissa da filosofia é você fazer perguntas que gerem mais perguntas, respostas que depois vão sendo superadas. E é uma grande conversa, né? Assim, todo filósofo vivo está constantemente falando com filósofos mortos o tempo todo. Mas não devolve, faz pergunta e devolve. Devolve nos textos, né? Então, é isso aí. Não na mesa do Kardec, assim, com um copo no meio. Não, assim, você faz pergunta e você está lendo o texto, você conversa, bota um para conversar com o outro. Entendeu? Porque os filósofos, eles comentam os que vieram antes, né? É assim que a gente funciona. Sim. A gente está sempre em diálogo com a chamada tradição filosófica. Agora, o que é o filósofo? Então, o Deleuze, filósofo do século XX, francês, dizia que o filósofo é um artista do conceito. É alguém que organiza conceito, esclarece, problematiza. Então, o filósofo é alguém que passa a vida pensando questões que acabam impactando o mundo. Hoje, quando a gente pensa num filósofo, a gente dá um valor incrível. Pelo menos a maior parte das pessoas percebe um valor incrível. Pô, um cara é um pensador, um filósofo, é um cara que consegue, através de perguntas, reflexões, visitações cognitivas, ele consegue resolver problemas atemporais e fundamentais. Isso sempre foi assim. Por exemplo, tô pensando lá, sei lá, Platão, o Sócrates, fazendo aquelas perguntas dele lá, há 2.500 anos atrás, ele era percebido como uma pessoa de valor também? Sim, esse caso que você falou, com certeza, sim. Sócrates era um sujeito, não era da aristocracia ateniense, Platão era, estirpe muito alta, né, dentro da aristocracia ateniense, e o Sócrates era um cara que reunia alunos que esses vinham basicamente da aristocracia. Então, Sócrates era uma espécie assim de líder espiritual, filosófico dessa moçada. Então, imagina, o Sócrates não escreveu nada, né? Então, tudo que a gente sabe do Sócrates é do Platão, que escreveu, em que ele aparece nos diálogos do Platão. Então,
A gente nunca sabia exatamente até onde vai o Sócrates e onde começa o Platão, entendeu? Há um consenso de que o Sócrates é principalmente a figura da maiêutica, das perguntas, da ideia de que quanto mais eu sei que nada sei, e não é o cara da metafísica que fala do mundo das ideias, esse é o Platão mesmo. Então, quando você pega Atenas, que você citou aí os filósofos eram famosos mesmo. Era tudo gente famosa. Aristóteles, que era macedônio, não era de Atenas, mas foi para Atenas estudar com Platão. Mas mesmo se você falar dos epicuristas, dos estoicos, né? Stoia em grego é pórtico. Os caras ficavam naquela região ali onde se faz negócio, que tem um teto, colunas, paredes vazadas. E o Zenão ficava dando aula de filosofia ali. O nome do lugar Stoa, em grego, virou estoicismo.